Pessoal, vamos dar então continuidade às nossas atividades. Chamo aí o Márcio Costa, diretor da Pública Central do Servidor. Bem-vindo, Márcio. Chamo também o Alex Canuto, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Política Pública e Gestão Governamental. Está aí o Canuto? Vamos localizar o Alex Canuto. Chamo o Éder Fernando, presidente do Sindicato Nacional Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal. Boa tarde, companheiros, boa tarde, colegas, boa tarde, servidores do Brasil. Nós estamos aqui numa manifestação que é a manifestação mais histórica que esse país já teve depois das diretas já. Nunca, eu já tenho quase 40 anos de militância e nunca vi essa esplanada fechada. Nunca vi. Faça sol, faça chuva. Até no impeachment, uma parte estava fechada e a outra não. A adesão maciça em todo o Brasil. Todo o Brasil está parado. Agora, a TV do servidor, ela vai mostrar o que está acontecendo sobre o nosso ponto de vista. Nós aqui, quando chegarmos à noite, vamos ver a cobertura, por exemplo, da Rede Globo, dizendo assim, houve briga aqui, houve não sei o que ali, desqualificando a greve geral, que é única e exclusiva que aconteceu no Brasil. Ou seja, só houve uma manifestação dessa, com essa dimensão, em 1917. Então, nós estamos fazendo história. E hoje, com as tecnologias, nós podemos falar para o Brasil, nós podemos falar para o mundo, e não estamos falando só para nós mesmos. Então, nós vamos dar um recado duro. Essa é a segunda grande manifestação. E vamos fazer mais manifestações. É importante alertar toda a população que esse governo provisório, esse governo que aí está sem nenhuma legitimidade, esse governo, ele criou a maior agenda antipovo. Ele não criou apenas uma agenda anti-servidor público, ele não criou apenas uma agenda anti-trabalhador, ele está criando uma agenda anti-povo, anti-população, anti-esperança. E é por isso que esse país parou. Se a gente aqui dizer, e está correto, que na questão do servidor público é o principal bode expiatório da PEC, como se todas as mazelas fossem em decorrência dos nossos direitos, aí nós ainda estaríamos na rua fazendo essa defesa. Mas ele é contra o trabalhador porque ele rasga a CLT. Rasga de forma geral, dizendo que o legislado vai estar, o acordado estará acima da lei. Então você veja bem, porque não é um único projeto, é um conjunto de projetos. Com a Lei Áurea, nós passamos quase 200 anos construindo esses direitos que aí estão. E eles, em 2 anos, querem derrubar todos os direitos. Férias, 13º, acordado sobre o legislado. O que é o acordado sobre o legislado? Se a legislação garante 30 dias de férias, o empresário chega, ou te contrato para você só ter 10 dias de férias, ou não te contrata. Aceita ou não? É uma forma indireta, mas a legislação permitindo que você perca seus direitos duramente conquistados na luta por gerações e gerações. Não é o trabalho específico de nós aqui, que estamos aqui na luta no momento de hoje, mas gerações e gerações que criaram um marco histórico de direitos, que a Constituição de 1998, ela, de certa forma, ela deu uma consistência e esses direitos aí estão. Então, é reforma trabalhista, é reforma da Previdência, é o limite de gasto de teto por 20 anos, onde você já se viu
Eu, na minha casa, aí eu estou falando para o Brasil. O Brasil que perceba isso. Mesmo que o Brasil ele não tenha o cidadão comum, mas ele sabe que se ele fizer um orçamento da sua casa hoje, e esse orçamento valer por 20 anos, pelo menos arroz e feijão não vai estar nesse orçamento. E a questão da Previdência, ela é a questão principal, por quê? Porque esse governo ele perdeu a batalha da comunicação. Ele usou a Rede Globo, ele usou os meios de comunicação para dizer: trabalhador, é muito bom trabalhar até 65 anos de idade. Ninguém é doido. Quem que é doido nesse país afora que vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade mínima, contribuir 49 anos, sem interrupção, e o governo quer dizer que isso é bom? Isso não pode ser bom nunca. Então, na questão da reforma da Previdência, isso está muito claro. Então, para encerrar essa discussão, porque a discussão já está bastante colocada, quero dizer o seguinte: é muito importante a gente continuar se organizando, é muito importante a gente não ceder. Depois de hoje, nós temos que parar a reforma trabalhista no Senado. Nós temos que dizer não. Esse governo tem que retirar a PEC 287. Nós não podemos aceitar remenda aqui, remenda ali, remenda acolá. Tem que tirar a PEC 287 de pauta e fazer uma grande discussão via CPI do Senado sobre os reais motivos do atual situação da Previdência, que não é caótico do jeito que está dizendo, e todo mundo está provando que não é. Então, gente, nós brasileiros, nós trabalhadores, nós servidores públicos e nós participantes de entidades, dirigentes que estão junto ou não com a Central Pública dos Trabalhadores, nós temos que cerrar a fileira e fazer a defesa não só dos nossos direitos, dos direitos dos nossos netos, dos nossos filhos e das futuras gerações. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Quero chamar aqui para dar o seu depoimento o José Costa Neto, que é o coordenador-geral do Sindicato de Servidores do Poder Judiciário do Ministério Público da União no Distrito Federal. Está por aí, José Costa Neto. Vai passar agora por vídeo. Então, por favor. Bom dia a todos os brasileiros e brasileiras. Sou Costa Neto, coordenador-geral do Sindijus-DF, Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, no Distrito Federal, e coordenador de Finanças da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, da FENAJUF. Estamos aqui hoje iniciando um grande movimento, né? A nossa paralisação, greve geral do dia 28 de abril de 2017, um marco na história do nosso país, em um momento em que vivemos retiradas de direitos, de ataques aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários, um ataque à nossa Constituição. E é um momento de unidade, é um momento em que todos os sindicatos, todas as centrais, toda a população brasileira precisa saber das mazelas, dos males. Afinal de contas, a PEC da Previdência é a PEC morte, é a PEC que a partir de agora vai tentar impedir que qualquer brasileiro tenha o seu direito garantido em razão de todas as contribuições que fez ao longo de sua vida para garantir sua aposentadoria. Temos um governo que tenta retirar esses direitos, que tenta retirar toda essa contribuição que tivemos durante toda a nossa longa vida e nos impedir que tenhamos sequer o direito de ter uma vida decente após a nossa velhice, né, no momento da nossa velhice. Então conclamamos a todos para que esses atos em todo o país, para que a paralisação que está ocorrendo, a nossa
greve geral. É uma greve geral que tem atingido todos os serviços públicos, privados. É um momento de unidade, é um momento da população brasileira e da sociedade brasileira reconhecer a grande deficiência, o grande problema que vivemos hoje e barrar essa PEC da Previdência e a PEC e a reforma trabalhista, que só vem a trazer mazelas e que só vem a cada vez mais retirar direitos e impedir que a população brasileira possa viver e ter dignamente nossos filhos e nossos netos ter um futuro melhor. Bom, dando continuidade, então, vamos chamar o depoimento do José Costa Neto. Já foi? Já foi. O do Gaspar? Já foi. Então vamos ouvir a Giovana Berlim, que é diretora da Pública, do Sindileges, vai nos dar a sua visão das reformas em curso no Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho acompanhado, então, toda essa discussão desde hoje pela manhã e na semana toda e, na verdade, nesses últimos meses. E eu gostaria de dar algumas palavrinhas, não sobre a parte técnica, porque eu acho que ela já foi bem esmiuçada, mas eu queria chamar a atenção dos colegas para outra questão, que é uma questão maior, que justifica nós estarmos aqui hoje, continuarmos acompanhando os movimentos e para que a gente possa chamar todos os nossos colegas, nossas famílias, toda a sociedade para acompanhar esse movimento. Porque ele é um movimento inicial. Nós temos acompanhado aí decisões ou tentativas de decisões altamente autocráticas, top-down, de cima para baixo. E isso é totalmente contraditório com os preceitos e princípios de uma democracia representativa, que é o caso da nossa. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para o que é uma democracia representativa. Por que nós temos parlamentares nos representando aqui nessa casa onde eu trabalho? E nessa casa onde eu acompanho todos os processos de tomada de decisão de muito perto. Então, eu estou lá com os outros colegas servidores, acompanhando e vendo o que acontece. Vendo o que acontece nesse caminho dos processos decisórios. E o que acontece? Nós temos uma visão equivocada de que, quando a gente coloca um parlamentar lá naquela casa, a gente está dando para ele um cheque em branco. A gente está dando para eles poderes para decidirem sobre todas as questões da nossa vida. E, na verdade, nessa nossa democracia, nós não estamos dando um cheque em branco. Eles têm que continuamente nos consultar sobre quais são os nossos posicionamentos. Mesmo porque eles são muito diferentes. Nós somos uma sociedade extremamente complexa. Então, tentam colocar a gente como categorias opostas, categorias contraditórias, né? O trabalhador da iniciativa privada e o servidor público, quando, na verdade, nós estamos integrados. Então, nós não podemos aceitar que eles estejam lá como se estivessem com um cheque nosso assinado. Não. Eles têm que nos consultar. Nós precisamos participar, e não é participar de uma forma por fora, não é participar de fora, nós queremos participar ativamente dos processos de tomada de decisão. Porque esse é o nosso papel. É claro que ainda porque a tecnologia um dia vai acabar permitindo isso, a gente não pode estar lá, cada um dando seu voto, cada um falando qual é a sua intenção. Mas nós podemos e devemos cobrar dos parlamentares que nós colocamos lá a defesa de nossos pontos de vista. E se eles não puderem
defender nosso ponto de vista, não concordarem, tiverem lá seus argumentos técnicos, eles pelo menos têm que nos ouvir. E nem isso, a capacidade ou a possibilidade da gente amadurecer um debate, eles estão dando. E eu vou dar exemplos de que, quando eles querem, eles dão esse tempo de amadurecimento de debate. Quando tem que decidir sobre o casamento homossexual, aí, não, ainda não está amadurecido o nosso ponto de vista. A sociedade não amadureceu suficientemente essa questão. Na hora de discutir sobre outro tema polêmico, aborto, a sociedade ainda está amadurecendo. Não há ainda como a gente definir, decidir sobre isso. Então, quando eles querem, eles dão muito tempo para a sociedade amadurecer e discutir. E aqui nessa casa, nós temos espaços que são criados para isso. Teoricamente e constitucionalmente criados para isso, que são as comissões, que são as audiências públicas, que são as frentes parlamentares. Então, na hora que querem, abrem espaço para o debate, mas só na hora que convém. Mas não vamos deixar isso acontecer, não. Não vamos. Nós vamos nos unir. Parcela de trabalhadores da sociedade privada, parcela de trabalhadores do setor público, terceirizados, desempregados, donas de casa. Nós vamos nos unir não apenas para essa luta, que é a questão da reforma, de uma forma ampliada. Nós temos que começar a fortalecer um movimento para o país, independente de questões partidárias, porque os próprios partidos compõem e montam uma agenda lá na reunião de líderes. E quem trabalha na Câmara, quem é servidor, acompanha e sabe como que as agendas são construídas. Nós queremos construir a nossa agenda. Nós queremos falar o que é importante. Porque a gente não pode mais, na hora que tem que pagar uma conta, como já aconteceu na nossa história, a conta de saúde, por exemplo, aí constrói um imposto, uma contribuição, aí a gente tem que, não, a sociedade tem que arcar com isso, porque não tem solução. Não podemos mais pagar a conta da corrupção, do desperdício do dinheiro público. Não vamos pagar, não vamos aceitar, a gente quer discutir. Não, tudo bem, a gente está com algum déficit, vamos avaliar qual é. Nós queremos participar da construção da solução e não arcar sozinhos com a construção, com a solução. Porque é o que tem acontecido reiteradamente. Quando o buraco, o rombo aparece de uma forma dramática, é nas nossas costas que vem a conta. E isso não pode continuar. Então, quando eu conclamo, eu chamo para que a gente multiplique esse movimento, que não é só um movimento pela reforma, não, gente. É um movimento por tudo, pela nossa participação dentro desse plenário, para que a gente possa valer nossa voz, e não dessa forma truculenta, como muitas vezes acontece. É nosso direito, faz parte do tipo de Estado, de organização de Estado que nós decidimos ter, que é uma organização representativa, participativa. Então, pessoal, vamos chamar os nossos parentes, os nossos familiares, conversar. Não vamos mais entrar em dicotomias, oposições, vamos conversar sobre um Brasil amplo, um Brasil que não quer ficar pagando a conta de dinheiro que foi desperdiçado, de dinheiro que foi mal usado, de dinheiro que foi para a corrupção. Então, vamos conclamar, vamos chamar todos os setores da sociedade. Vamos lá na nossa casa, porque é multiplicando dessa forma que a gente começa a fazer com que o país abra os olhos para a necessidade de a gente participar mais, acompanhar mais. Porque ano que vem a gente vai ter que tomar decisões sobre quem vai estar ali dentro. Esses senhores têm que saber que nós vamos fazer escolhas cada vez mais criteriosas. E não há outro jeito, gente. O que na teoria se chama conexão eleitoral, ali se traduz no seguinte: se eu não ouvir o meu eleitor, eu perco o meu eleitor. E se hoje essa é uma moeda forte para eles, então a gente joga com essa moeda. Mas para isso a gente tem que chamar mais gente ainda para essa incorporação da nossa cidadania.
Porque a cidadania, ela não nasce com a gente. Ela não vem com a gente constrói, ela é incorporada. Aos poucos a gente vai chamando, aos poucos a gente vai participando das discussões. E nós não precisamos ser especialistas para participar das discussões. Nesse sentido, eu queria até chamar a atenção das mulheres, para as mulheres participarem mais da vida política. As mulheres não precisam ser economistas para saber de política. As mulheres não precisam ser especialistas em orçamento. Nós queremos participar de todas as decisões sem ser especialista, porque ali dentro, os nossos parlamentares não precisam ser especialistas. Eles não conhecem sobre todas as leis. Para isso que tem assessoria lá, porque a gente conhece mais, né? Então, para falar de política, para ajudar a decidir, para deixar pessoas decidirem sobre nossa vida, a gente não precisa ser especialista, mas a gente tem que acompanhar. A gente tem que buscar informação, a gente tem que ir atrás de gente para nos dar apoio, para a gente fazer valer as nossas preferências. Pode ser que a gente perca. Pode ser. Claro que não são todas as nossas preferências que a gente vai fazer valer, né? Mulheres, por exemplo, tem mulheres de todo tipo, homens de todo tipo, trabalhadores de todas as áreas. Em alguns momentos nós vamos ter conflitos, mas a questão é, ali é a arena para a gente conversar e debater sobre isso, e não um lugar para a gente ser excluído da discussão, e não um lugar para se discutir tudo a toque de caixa e tomar decisões rápidas. Não queremos. Pagar a conta só nós não queremos. A gente quer participar da solução, apontar soluções. Principalmente os servidores públicos. A gente está ali dentro. A gente sabe o que pega. A gente sabe a caixa preta que é, muitas vezes, o serviço público. A gente sabe o que é um parecer ali, que fica ali esperando para que algum ente político, algum agente político, tire de lá. A gente tem as soluções. Vamos apresentar mais as soluções. Então, gente, vamos participar mais. Eu chamo todo mundo para participar, chamar os seus parentes, seus familiares, para ajudar a engrossar esse movimento, que não é só esse aqui. Vem outros ataques aí pela frente e a gente está junto, tem que estar junto para lutar. Obrigada, gente. Obrigado, Giovana, que traz aqui uma palavra balizada de quem está dentro do Congresso Nacional e sabe como as coisas acontecem. Obrigado, Márcio Costa. A contribuição de vocês é muito importante nesse momento de reflexão que o Brasil para tratar a mais grave, da mais violenta, da mais assintosa investida contra os direitos sociais no país. Gostaria de chamar aqui para dar sua palavra o deputado Valmir de Roure, né? Vaisni de Roure, para nos trazer aí um pouco a experiência aí do parlamento, ajudar a nossa reflexão. Deputado, por favor. Nós estamos aqui ao vivo, transmitindo via TV Servidor para mais de 100 entidades sindicais e associativas, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada. Nesse momento, como eu dizia há pouco, que o Brasil para dizer um não, para dizer que não vai aceitar essa violência que está acontecendo contra o povo brasileiro. Muito bem-vindo, estamos ansiosos aí pelas suas palavras. Caros companheiros, companheiras, boa tarde a todos, principalmente aqueles que deixaram seu local de trabalho ou suas atividades, até mesmo familiares e pessoais, e vieram se juntar àqueles que querem dar um basta, uma demonstração junto ao espaço do poder, e dizer que há aqueles que pensam, há aqueles que sentem, há aqueles que falam e que reagem, né? Eu creio que todo esse cenário, não tendo reação, parece que há uma cumplicidade proveniente, sobretudo, da omissão.
né? Eu lamento profundamente que nós tenhamos quadros que se legitimaram a sua representação com apoio da classe trabalhadora e que, nesse momento, não se levanta em defesa de retiradas de direitos, manifestando contra, dizendo da indignação e da profunda insatisfação. Eu creio que a falta de diálogo, a falta de discussão, até pelo simbólico instrumento de impedimento para facilitar o acesso do povo ao espaço da manifestação, que foi a natureza de quem concebeu isso aqui, que foi Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, exatamente esse espaço é para ser ocupado pela população, né? Exatamente quando mexe em direitos e conquistas que levaram anos, sangue, suor, dedicação de milhares de povo brasileiro. Então é um retrocesso nesse sentido. Retrocesso por quê? Em primeiro lugar, quem encaminhou essas propostas não tem a legitimidade das urnas. Esse é o primeiro grande golpe que nós temos que nos indignar. Na realidade, o país deveria ser chamado às urnas novamente, né? Essa é a grande proposta, né? Que nós deveríamos ser chamados às urnas, uma vez que o Congresso, né, impeachmentou a presidenta Dilma, e agora nós estamos assistindo quem não se consolidou, né, e aí está para se ter uma decisão procrastinada a cada momento pelo TSE. Agora, a segunda coisa é nós não termos uma leitura real e concreta sobretudo no que diz respeito à Previdência. O povo brasileiro não pode ser retirado direito deles sem que você senta e discuta. Nós estamos assistindo aqui o que ocorreu com os estados brasileiros num recente relatório aprovado pelo Tribunal de Contas, pelo relator Fovidal do Rego, aonde apontou que vários estados tiveram a retirada de recursos dos servidores públicos, carimbado como do servidor público. E nós assistimos aqui no Distrito Federal 1 bilhão e 800 milhões de reais, ou próximo a isso, né? E aí tentou enganar os servidores e o povo dessa cidade, dizendo que estaria passando lotes do governo do Distrito Federal como lotes da Terra Cap. E é mentira, que até hoje isso não aconteceu. Até hoje isso não aconteceu. Estou dizendo que reuni com o pessoal do próprio Conselho Fiscal do IPREV essa semana. Então, estou falando por aquilo que os próprios conselheiros me disseram. E por representação que fizemos junto ao Tribunal de Contas da União, que aditou essa representação que eles mesmos votaram tempos passados. Então, o grande problema da Previdência não é que ele não tem problema, ele tem problema. Tem problema porque há um crescimento de vida útil do cidadão, de quem espera receber. Agora, essas coisas, o primeiro cenário é apresentar as contas. E não ver num corte, ver no histórico. Não adianta eu querer ver o histórico, né? Nenhum analista que trabalha com série histórica sabe que você não pode trabalhar com corte. Você tem que ver onde houve crédito e onde houve débito. Isso é elementar. Então, vamos fazer uma análise histórica, seja do trabalhador rural, seja do trabalhador urbano, onde eles dizem que o trabalhador rural é o maior deficitário, o que é um engano, gente. Vamos ser honestos com os nossos companheiros trabalhadores, até parece que um salário mínimo de aposentadoria é uma senhora aposentadoria. Vamos respeitar esse trabalhador que deu o melhor da sua saúde, desprovido de todo recurso, né? De todo recurso, eu estou dizendo porque a minha vida profissional de serviço foi na atividade, como integrante do complexo do Ministério da Agricultura, na antiga CFP, trabalhei com políticas públicas rurais, né? Agrícolas.
Então, eu sei mais ou menos quantas e quantas vezes viajei pelo Nordeste, quantas e quantas vezes viajei por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, onde concentra tanto atividades de culturas anuais como culturas perenes. Então, o que nós temos é uma retirada daquele trabalhador que trabalha por colheita, tem ano que tem ano que não tem, né? Ou aquele trabalhador que foi vitimado por uma sequela que comprometeu. Há necessidade de ajuste? Há necessidade. A Previdência, estive trabalhando no Ministério da Previdência um período da minha vida e a gente pôde assistir o trabalho, né, de perícia, aquilo que os técnicos tentam habilitar. A mais, o teto da Previdência é um teto modesto. Não vamos dizer que um salário teto de 5 mil e poucos reais é uma senhora aposentadoria. Então, não é dessa forma. Então, a primeira coisa é colocar os números, colocar o fluxo dos trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos que entrarão no sistema da Seguridade Social e, a partir daí, aprofundar com o povo brasileiro, inclusive aqueles que estão endividados. Hoje, se vocês entrarem no site da Receita, vocês vão verificar que um dos estudos mais recentes da Receita Federal aponta que a grande crise da Receita brasileira e da Receita dos estados é proveniente dos programas de refis, dos programas de criar benefícios nos pagamentos de multas, juros atrasados, porque não recolheram em tempo correto. Porque vocês sabem que há o tributo direto e o tributo indireto. O tributo indireto é aqueles que entram, sobretudo, na comercialização das mercadorias. O que ocorre? A cada ciclo e períodos, o governo encaminha para os parlamentos estaduais e federais, né, complacência com devedores. Então, a melhor coisa é ficar devendo o fisco no Brasil, porque você daqui a pouco vai receber uma contemplação para pagar aquilo que você tem que pagar. Pagar não, recolher, que é o termo correto. Aquilo que pertence ao Estado, pertence ao povo, de uma única vez, parcelar aquilo em longas e longuíssimas prestações. Pra vocês entenderem, vamos pegar aqui o caso de Portugal. Quando você tem dívida com o fisco, é por poucos meses que você tem que acertar. Não é no caso nosso que vai 10 anos e alguns em 20 anos. A grande crise que nós temos é uma crise da má educação com os fiscos municipais, estaduais e federal. É isso que está acontecendo. Agora, ninguém fala, porque muitos dos que estão votando são devedores ao fisco. São devedores ao fisco, né? É diferente do servidor público, que a cada mês entra no seu contra-cheque recolhimento na fonte, né? Nós vamos receber o que é? Devolução. Né? Aqui estamos falando basicamente para servidor público. Então, nós vivemos uma crise essencialmente de valores. Eu lamento essa operação Lava Jato, que hoje é uma necessidade para o país, tenha ocorrido exatamente com um partido a qual tenho 6 mandatos, e isso me dói profundamente. Mas como eu sei também que não é uma particularidade apenas dele, eu tenho que enfrentar essa sujeira. Não adianta nós queremos colocar a sujeira debaixo do tapete. Nós mesmos, inclusive quando cometemos as nossas pequenas infrações, seja com os nossos filhos, seja com as nossas contabilidades individuais, é deparando com o nosso problema que nós vamos superar. Primeiro, autocrítica, e segundo, corrigindo. Não adianta querer esconder, porque isso nós vamos deparar mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, isso já as escrituras, lá nos seus primeiros textos, já dizia isso. Então, eu quero felicitar
a todos vocês que entenderam que era necessário, que é necessário dar um basta, manifestar e dizer da indignação a um governo que, diante de atitudes tão covardes, né, tão mesquinha, né, um Congresso que vai entrar em luta campal como eu nunca vi, né, fui deputado federal também por um período da minha vida, né, entrar numa luta campal como entraram recentemente, e assim mesmo entrar porque era policial, né, policial que está tendo, aí eles recuam, ou seja, que proposta é essa que recua para uns, não recua para outros? É porque não tem fundamento, é um pacto político para dizer para as elites que fizeram o que fizeram, olha, cumpri o meu papel, estou pagando ele, é isso que está acontecendo. Então, nós aprendermos como está escolhendo os nossos governantes, né? Ficar monitorando dia a dia para que a gente não repita os mesmos erros. É deplorável o momento que a gente vive, mas é só enfrentando como cada um aqui enfrenta. Eu quero cumprimentar do fundo do meu coração as entidades que não tiveram medo, né? Principalmente o servidor público, ele tem uma tarefa não apenas de protestar, mas de orientar o povo brasileiro. Ontem eu fui ao Gama, fui visitar o Gama, o pronto-socorro que tinha sido reduzido o seu atendimento, fui conversar com o diretor, fui conversar com o Conselho de Saúde, hoje fui ao Hospital de Sobradinho, que teve um quadro de interdição da maternidade, é um hospital que tem um bom serviço público neonatal e infelizmente teve que ser interditado por erros que gerou esse atropelo, que é vazamento de esgoto dentro da própria unidade neonatal daquele hospital. E nós temos que estar conversando com a nossa população, estimulando, não é tendo a atitude do desânimo. Nós, servidores, temos um papel pedagógico junto à nossa população, primeiro porque nós conhecemos, segundo porque nós vivemos disso, terceiro porque isso é uma agenda diária de todos nós. Portanto, eu felicito as entidades que apostaram, não intimidaram, e vocês que não recuaram diante das necessidades. Ao visitar hoje a escola da Vila Colina, ali em Sobradinho, no lado direito, quem vai para Planaltina, entrei na escola pública, exceto 2 salas, muito precariamente, a escola estava totalmente paralisada. E não tinha nenhum pai protestando porque seu filho não foi para a escola, porque eles são absolutamente solidários. Ocorre que alguns pais têm que ir para a rua vender as suas coisinhas para poder levar o alimento para os seus filhos. Portanto, parabéns, não vamos ter uma atitude de recuo, vamos dedicar o melhor de nós, porque há uma geração toda que depende de nós, há um povo que está nos rincões, que não podem chegar aqui, e que espera que a nossa boca não esteja fechada na hora que exige que tenha que ter clamor, denúncia, inquietação, rebeldia, porque isso é o que nos motiva a viver. Enquanto formos úteis ao nosso semelhante, vale a pena viver. Viver simplesmente para comer, para passear, para ter a bom visual, é agradável, mas não preenche aquele vazio que nós temos, que é sermos úteis à nossa comunidade, ao nosso semelhante. Meu abraço e parabéns a todos. Muito obrigado. Agradecer pelas palavras do deputado Vazner Derruri, dizer que ele tocou num ponto essencial, que é a questão da sonegação. Nós sabemos que a sonegação ela leva por ano dos cofres públicos em torno de 300 bilhões de reais. Se nós somarmos a sonegação, a renúncia fiscal, as desonerações, a 2% do PIB que a corrupção leva dos cofres públicos todo ano, que corresponde a 120 bilhões de reais,
Se nós somarmos a isso também o que o governo tira de recursos da Seguridade, nós temos em um ano o que o governo diz que vai economizar em 10 anos com essa reforma maldita que está tramitando no Congresso Nacional. Então, muito obrigado, deputado. Fica liberado aí para cumprir a sua agenda aí na esplanada. O Chico Vaz está por aí, diretor jurídico do Sindijus DF. Então, um minutinho aqui para dar sua saudação para o público e depois nós vamos encaminhar o encerramento da atividade. Colegas, boa tarde a todos. Agradecer aqui a presença, principalmente dos colegas do STJ, tribunal no qual eu trabalho. Sou Chico Vaz, representante do Sindijus DF, diretor do Sindijus. Só para dizer para vocês, não vou entrar em detalhes técnicos, até porque não é a minha especialidade, mas dizer da importância das entidades representativas, sejam associativas, federativas, nesse momento de grande dificuldade, aonde a sociedade precisa de expoentes, de pessoas que façam esse trabalho de vanguarda. É justamente tentar unificar a luta nacionalmente, chamar a sociedade à sensibilidade de que ela precisa participar na defesa dos seus próprios interesses. Então, o que nós vimos aqui em Brasília, infelizmente, foi uma ditadura que nós estamos vivendo, é uma ditadura velada, é uma ditadura civil, é uma ditadura branca, porque nós sequer estamos conseguindo transitar na praça que é nossa. O Sindijus DF tentou o tempo inteiro colocar equipamento de som aqui, tentou trazer colegas, trio elétrico, para que a gente pudesse efetivamente ser ouvido, para que a nossa voz, a voz de qualquer um dos senhores que quisessem subir ao trio elétrico, pudesse chegar àqueles contra quem nós estamos protestando, aqueles que merecem ouvir os nossos protestos, os nossos manifestos de resistência. Portanto, é preciso que a gente tenha um cuidado e essa preocupação de não deixarmos nos intimidar pela violência, nos intimidar pela força desumana e desleal que esse governo está querendo colocar na nossa sociedade. A praça é nossa, a sociedade precisa e tem o direito de se manifestar. Eu fiquei muito surpreso com outras manobras do governo no sentido de esvaziar essa praça. Divulgaram, por exemplo, que esse movimento seria um movimento da CUT e que todos aqueles que aqui viessem estariam contra a Operação Lava Jato. Ora, senhores, isso daí é uma grande mentira. E eu estou dizendo isso aqui porque circula em grupos de WhatsApp e outros de redes sociais. E o cidadão comum, o cidadão leigo, que não acompanha outros meios de comunicação, a não ser a TV Rede Globo, ele tende a acreditar nessa mentira. Eu vi nos pontos de ônibus aqui, do plano piloto, aonde poucos aqui andam de ônibus, são servidores públicos, normalmente, alguns ainda têm transporte, ou vêm nos seus próprios veículos, mas nos pontos de ônibus, naquela placa de acrílico, está escrito que a reforma da Previdência, ela promove a igualdade e retira privilégios. Ora, senhores, eles quiseram dizer o quê? O que eles estão querendo dizer para a sociedade? Para o cidadão comum que pega aquele ônibus. Quem merece a igualdade é o cidadão comum. E quem tem privilégios? Nós, servidores públicos. E nós temos que nos indignar e dizer para eles que nós não aceitamos essa mentira. Criarmos textos aqui em WhatsApp e outras maneiras, outras redes sociais, para que a gente possa dizer para toda a sociedade que isso é uma mentira. Que igualdade é essa? Igualar a idade da mulher em trabalhar junto mais 10 anos. O homem tem que trabalhar mais 5 e a mulher mais 10 anos. Que todos têm que se aposentar com 65 anos de idade. Eu pergunto, mulheres, quais de vocês aqui querem se igualar aos homens nesse quesito de aposentadoria por idade? Então não vou me alongar mais aqui.
agradecer a oportunidade que me foi dada aqui em nome do Sindjus DF e dos colegas da base do Judiciário no Distrito Federal, e dizer, ratificar a importância de que cada representante dos seus sindicatos, das suas entidades, conduzam as questões da sua categoria e da nossa sociedade com transparência, com honestidade e sem partidarismo político. E vamos à luta, derrubar essa proposta de reforma da Previdência, porque a Previdência é nossa. Muito obrigado. Só rapidamente, chamo então para essa última mesa o Alexandre da Anajus e o Emílio da Sinajus. Então sejam bem-vindos. Alexandre primeiro. Boa tarde, pessoal. Nós aqui estamos representando os analistas do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Na verdade, são duas entidades que são irmãs, trabalhando em conjunto em prol dos servidores de nível do Poder Judiciário, servidores de nível superior. A população parece que não está tendo a consciência do que são essas reformas que estão acontecendo, né? É gravíssima a situação e a gente sabe que o governo está gastando milhões nos meios de comunicação, jornais escritos, na televisão, para passar informações falsas para a população. O INSS, ele não é deficitário. As informações dos especialistas dizem que existe um superávit e esse superávit não é pequeno, é um superávit muito grande. Mas o que acontece para se divulgar essas informações para a população? O que acontece é que o INSS é uma fonte de arrecadação de recursos muito grande e esses recursos podem ser utilizados através da desregulamentação das despesas da União. Então, a União pega os recursos arrecadados do INSS e usa para outras coisas que não os recursos para pagar a Previdência. Então, o que acontece? Se vocês pegarem o Diário Oficial, quase todo mês aparece lá, abrir o orçamento do INSS para conceder crédito extraordinário para o Ministério tal. Abrir o orçamento do INSS para conceder crédito extraordinário para o Ministério tal. Então, são recursos arrecadados pelo INSS que estão sendo usados para outras coisas. No ano passado, 30% desses recursos foram desviados para outras finalidades que não as finalidades do INSS. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto que não está sendo colocado é que existe uma dívida com várias empresas grandes do nosso país, empresas inclusive do governo, bancos, etc., que, se somadas essas dívidas, dão mais de 800 bilhões de reais. Quer dizer, só esses recursos já seriam suficientes para acabar com o déficit da Previdência. E isso não está sendo divulgado para a população. Então, na verdade, é uma farsa essa notícia, o que está sendo divulgado pelo governo, de que existe um déficit no INSS. Então, basta que o INSS utilize efetivamente os recursos, basta que os recursos não sejam repassados para outras finalidades, basta que o governo cobre as dívidas de bancos como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Friboi, Oi, TIM, para que seja plenamente viável a nossa Previdência. Tá? Então, são notícias que estão sendo deturpadas e que a população tem que ter conhecimento disso para saber que
não há necessidade de uma reforma da Previdência. Tá? E o primeiro a tirar o seu da reta foram os parlamentares, nessa reforma da Previdência. Né? Então, quem deveria dar o exemplo não está dando. Vê se o governo fez algum corte de despesas para poder dizer que está fazendo a sua parte. Então, isso é uma coisa que tem que ser colocado para a população. Tá? E a gente veio aqui dar essa contribuição justamente para que as pessoas saibam do que está acontecendo e que, na verdade, não existe necessidade de reforma de Previdência, coisa nenhuma. Basta que o governo cobre as dívidas das empresas, das grandes empresas, né, e não retire recurso através da DRU. Só isso já é suficiente para a gente ter uma Previdência superavitária, que, na verdade, é o que acontece. Tá? Então, vou passar para o meu colega Emídio aqui, e ele vai poder dar mais uma contribuição aí para os colegas. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Newton, à Pública. Também a um parceiro Sindilés, eu encontrei o Petros ainda agora. Agradecer Conacat, sabemos que são entidades irmãs e contribuíram muito para esse espaço. A TV do Servidor vem em boa hora. Eu vejo o sindicalismo brasileiro crescendo, avançando muito em qualidade. O Newton como uma pessoa que está aí à frente desse movimento da Pública, de reunir os servidores públicos, mas também abraçar a causa do trabalhador de uma forma em geral. Fico feliz de ver um dia como hoje, o dia 28 de abril de 2017, começar cedo para o povo brasileiro. O Rio de Janeiro foi às ruas, Belo Horizonte foi às ruas, São Paulo foi às ruas, Brasília também. Demos um exemplo muito forte de democracia. Até esse momento, nós tínhamos um Congresso encastelado, votando e tentando votar reformas goela abaixo, sem discussão com a população, sem discussão com o alvo dessas reformas, que é o povo trabalhador, tanto do serviço público quanto da iniciativa privada, e ver o Brasil tomar conta das ruas dessa forma, com uma convocação pequena, singela, via redes sociais, que alcança milhares e milhares de pessoas, mas de uma forma simples, rápida, e trazer todo mundo à rua. Na verdade, a minha palavra é parabenizar o povo brasileiro, parabenizar os seus trabalhadores, parabenizar o serviço público organizado que veio às ruas dizer não a essa reforma que está aí, que na verdade, como disse o Newton aqui algumas vezes, é de fato uma deforma, é trazer o mal para dentro do nosso sistema previdenciário. Isso não recupera a Previdência, isso na verdade facilita mais e mais e mais e mais o jogo de juros, de pagamento de juros, que a gente sabe que essa dívida não é nossa. Mais uma vez, parabéns à Pública, parabéns ao Sindilés, à Conacat e todas as entidades que aqui estiveram. Em nome do Sinaju, Sindicato Nacional dos Analistas, do PJU e MPU, deixo aqui o nosso abraço e dizer que estaremos juntos até o final, até a derrota da PEC 287. Eu conto com todos vocês e podem contar com as nossas entidades. Agradecer ao Emídio, ao Alexandre, dizer que estamos aí juntos realmente nessa luta. Chamar para a mesa o Alex Canuto. O Alex Canuto, que é presidente da ANESP, Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. E já vou aproveitar e vou chamar o Newton Paixão para a mesa, porque a gente, depois da fala do Canuto, já vai encaminhar o encerramento das atividades. Então, Canuto, seu recado para a TV Servidor, transmite nesse momento para centenas de sindicatos e associações de classe em todo o Brasil. Obrigado aí, Rudinei. Bom, boa tarde aí a todos e todas. Estamos aqui hoje nessa jornada aí, discutindo a reforma da Previdência.
Eu queria colocar aqui rapidamente alguns pontos. Seguinte, primeiro a gente vê que hoje o Brasil está numa crise orçamentária, né? Não vou nem entrar na questão crise econômica, crise orçamentária. Não vamos discutir aqui se tem déficit ou não na Previdência, mas um déficit no orçamento nós temos, causado por basicamente duas coisas: incompetência e corrupção ao longo aí das últimas décadas. E então agora temos um rombo aí que precisa fazer uma vaquinha para cobrir esse rombo que tem no orçamento brasileiro, né? Não só no nível federal, como a gente vê os problemas nos estados e municípios também. E nós, servidores públicos, além dos trabalhadores da iniciativa privada, somos chamados a contribuir com essa vaquinha, uma grande vaquinha aí para cobrir esse rombo. E os causadores desse problema estão contribuindo? Quem roubou a Petrobras, sabe? Quem roubou o BNDES e outros órgãos públicos aí também estão sendo chamados. A gente vê aí no desenrolar da Lava Jato, às vezes, alguns deles fazem acordo e devolvem uma quantidade tal de recurso. Mas hoje já está descobrindo que roubaram mais do que isso que está sendo devolvido. Então é preciso tomar medidas mais drásticas, isso está sendo feito, mas ainda de forma tímida, de recuperar todo esse dinheiro que foi desperdiçado, foi roubado, desviado, e responsabilizar, não só com multas de condenação judicial, mas tem que avançar em cima do patrimônio das pessoas que lesaram o patrimônio público, que estão lá com conta no exterior ou que já conseguiram legalizar alguma parte. Quando uma empresa lesa os seus trabalhadores, os seus acionistas ou qualquer pessoa envolvida na sua cadeia econômica, você tem hoje o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Você desconsidera a PJ e vai em cima do patrimônio do gerente que causou dano a clientes, a fornecedores, trabalhadores, acionistas, ao que seja. E quem causou dano erário? A indenização está limitada ao dinheiro que foi roubado? Não. Tem que fazer as pessoas pagarem também essa conta. Nós não podemos pagar sozinhos. Se o Brasil inteiro tem que entrar no sacrifício, temos que ir para cima desse pessoal aí, que está envolvido não só na Lava Jato, como em outras operações, em outros atos de corrupção, em nível federal, estadual, municipal. A lista do Fachin aí é só um começo, ela não é exaustiva, ela não termina o problema. E é ali que está, gente. Não é achar que o culpado somos todos nós. Certamente não somos nós. Certamente não são os servidores públicos ou os trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores rurais. Não é ali que é o problema. Então nós temos que bater nesse ponto. E outra coisa que eu queria colocar aqui é que eu estou gostando de ver que esse ato aqui é um ato plural, né? Não é um ato partidário, não está sendo capturado por nenhuma força política. É um ato de servidores públicos. No nosso caso aqui, né, na tenda da Pública aqui em Brasília, tem muita presença de servidores públicos, mas nos estados a gente vê também trabalhadores da iniciativa privada atuando. Isso é legal porque partiu dos trabalhadores, vamos colocar assim. Não partiu de um ente em cima aparelhando, direcionando aqui para lá. Não é manifestação nem contra nem a favor de governo, nem contra nem a favor de Lava Jato, não é isso. É a questão do interesse dos servidores, do mérito da reforma da Previdência. Vamos discutir aí, ponto por ponto, isso aqui está abusivo, isso aqui não está. Eu acho que o caminho é esse, e é isso que a gente veio fazer aqui. Portanto, eu acho que a linha do movimento que nós temos que seguir é essa mesmo, de uma coisa plural, partindo da base mesmo, da sociedade, dos trabalhadores e de quem realmente está sendo chamado a pagar uma conta pela qual não é responsável. Não fomos nós que demos esse prejuízo para o país. Então, foco aí na bandidagem que roubou o Brasil e que agora está fazendo com que toda a classe trabalhadora, todos os trabalhadores do Brasil, iniciativa privada, setor público, paguem um rombo aí que não fomos nós que causamos. Muito obrigado. Só agradecendo, então, ao Alex Canuto, presidente da ANESP. Eu já faço, em nome do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas do Estado, o qual eu presido, também como vice-presidente da Pública Central do Servidor e, principalmente, a minha entidade aí de base, o NACOM Sindical, Sindicato dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, inclusive com representantes aqui de vários estados junto conosco, Amazonas, Bahia, Pernambuco, enfim, dizer que esse ato é muito importante, ficou mais do que caracterizado que os servidores públicos, em especial, como o Alex falou, que nós temos a legitimidade, a pretensão e a competência de representar servidores públicos, depois de 4 meses de lutas
constantes no Congresso Nacional, fazer tudo que a gente fez em 4 meses, preparação de estudos técnicos, debates de alto nível, enfrentamento nas mídias, nas redes sociais. Depois de tudo isso, o governo sentiu que a resistência maior que ele tinha quanto à reforma vinha justamente do segmento de trabalhadores do setor público, que conhece os números e tem condições de fazer as denúncias que nós estamos fazendo. E é por isso que a mão pesou contra o servidor, porque nós estamos defendendo, e defendendo não só o servidor público, defendendo os trabalhadores do campo e da cidade, e aqueles que dependem de benefícios sociais. Então esse ato é exitoso, esse ato é um sucesso, é um segundo momento. Tivemos um primeiro ato no dia 15 de março, hoje é o segundo, mas daqui para frente, minha gente, é unidade, é força e é luta até a vitória. Muito obrigado e passo a palavra para o nosso presidente, Newton Paixão, encerrar essa atividade. Eu encerro agradecendo o carinho da UGT, que está presente aqui na TV do Servidor, da CUT, da CTB, da Nova Central, da Força Sindical, da CSB, com lutas, com o DICEF, mostrando que o movimento sindical brasileiro está unido e está unificado em defesa da sociedade brasileira, em defesa da seguridade social, em defesa do crescimento econômico e diz não à corrupção, diz não ao foro privilegiado, diz sim ao pleno emprego, diz sim à justiça social e o respeito à dignidade da pessoa humana. Nós encerramos essa mesa, mas a TV ficará aberta, porque muitas entidades ainda vão chegar aqui para falar na TV do Servidor. Enquanto isso, todo o Brasil está assistindo as centenas de vídeos que estão chegando e vão ser divulgados, e o movimento A Previdência é Nossa convida a todos agora para nós abraçarmos aquele porco ali que representa o quanto a gente já colocou de dinheiro para garantir essa previdência social e o quanto esses governos safados, corruptos, tiraram recursos da previdência para pagar juros do mercado financeiro. Vamos fazer a resistência até o fim. Hoje demos uma guinada, hoje modificamos o estado de coisas. Vamos permanecer unidos. Temos nossas ideologias, temos nossos partidos e vamos continuar a ter. Agora, nós temos algo em comum. Somos todos brasileiras e brasileiros e vamos permanecer nessa condição. Vamos abraçar ali agora o que representa a nossa Previdência? Vamos lá. Obrigado por tudo.